As 10 perguntas que mais caem para as seleções de comissário. Olá, meu nome é Carolina Nascimento, sou professora de inglês e comissária de bordo. E hoje eu vou te mostrar quais são as top 10 perguntas em inglês que mais caem nas entrevistas para os comissários. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver as 10 perguntas mais comuns e você também vai conseguir responder elas, mesmo que você não seja fluente, ok? Então, let's go! Ó, essa aqui é para aquela, é a mais comum que mais cai. Então, se você já travou só de pensar em tell me about yourself, não se preocupe, respire fundo, que hoje até o final você vai conseguir ver alguns modelos prontos de respostas para você não travar na hora, ok? So, a primeira pergunta, como eu falei, que mais cai, é essa aqui, ó. Tell me more about yourself. Me diga um pouco um pouco mais sobre você. O que os recrutadores querem ouvir é em qualquer companhia, seja na Latam, seja na Gol, seja na Azul, é que você saiba contar a sua história, saiba vender o seu peixe, você saiba a sua trajetória e os pontos fortes que fizeram você estar aqui, entendeu? Então, essa pergunta aqui, ó, é uma pergunta que você tem que usar os três P's. Lembra do vídeo anterior? Os três P's? O P do present, quais são as experiências que você está tendo agora, o que você está fazendo neste momento. O P do past, quais foram as experiências que te moldaram para você chegar até aqui. E o P do purpose, qual é o seu propósito, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, eu deixei aqui, ó, para você usar esse modelo, que é I am a. Então, aí você vai colocar qual é a sua profissão. I am a teacher, I am a salesperson, I am whatever you are. Qualquer coisa que você esteja atuando no momento. So, I am a sua profissão, and I've always loved working with people. Nesta profissão de comissário, como você já deve ter visto em vários outros locais, em vários outros vídeos, você vai ter que atuar com pessoas diretamente. Você vai ser um agente de segurança a bordo que lida com pessoas. Então, você tem que sempre enfatizar isso, que você gosta de trabalhar com pessoas, que você é uma pessoa paciente, que você é uma pessoa que sabe resolver os problemas, uma pessoa rápida, ágil para resolver problemas, ok? So, I've always loved working with people. Eu sempre amei trabalhar com pessoas. I studied English because I want to work as a flight attendant and give great service to passengers. Então, venho estudando inglês, eu estudei inglês porque eu quero trabalhar como comissária de bordo e dar o melhor serviço para os passageiros. E é isso que o comissário de bordo faz. Ele está ali como agente de segurança para prestar o melhor serviço, seja em ocasiões onde a pessoa está nervosa, seja em ocasiões que a pessoa precisa de uma ajuda específica, seja em em alguma situação médica a bordo que pode acontecer e acontece também, ok? Então você tem que saber vender o seu peixe. E isso aí é um modelo para você responder essa pergunta, ok? Anote aí no seu livro, no seu caderno, que é muito interessante você anotar para você, depois, quando tiver um tempo, é, olhar no espelho e fazer esse treinamento. Looking yourself at the mirror, se olhando no espelho, fale com confiança, coloque aquele sorriso no rosto, porque essa simpatia que você tem que ter é muito essencial também, ok? So let's go to the second question, a segunda pergunta. Essa daí ela cai em todas as seleções. E why do you want to be a flight attendant? Por que que você quer ser comissário de bordo? Por que você quer ser comissária de bordo? Essa pergunta, ela é um pouco tricky. Ela é um pouco difícil de responder se você não tiver uma inteligência emocional alta. Por quê? Porque você tem que saber responder sem que isso soe como você não conhecesse a profissão, não conhecesse a rotina de um comissário. Para você ser comissário de bordo, você tem que saber o que acontece é, com as pessoas e saber gerir os conflitos de um modo muito, muito, muito sutil. Você tem que ser uma pessoa
né, não pode ser uma pessoa autoritária, mas você tem que ser firme. E eles querem ver isso em você. Eles não querem uma pessoa que só sirva lá um chazinho, um café. Eles querem pessoas que sejam ágeis, sutis, gentis, empáticas. São várias qualidades que você tem que ter e demonstrar isso. E você não tem como demonstrar isso apenas falando. Você tem que demonstrar isso com as suas respostas, right? E eu também, depois eu vou colocar aqui na descrição, que você, toda vez que você for fazer a sua resposta, faça no método STAR. What is the método STAR? STAR, que é de estrela mesmo, é o S de situation. Você, quando vai responder uma pergunta, você tem que pensar numa situação onde você já se imagina usando aquilo, ou você já usou aquilo, uma task, uma tarefa, an action, a ação que você tomou, the result, o resultado que teve. Então, você tem que saber contar uma história com começo, meio e fim, para poder dar um contexto e falar, não, essa pessoa, e o recrutador falar, não, essa pessoa ela entende como é essa profissão. Ela não apenas pensou, eu sonho em ser comissária, não é uma coisa só da cabeça dela, entende? Então, um modelo que eu escolhi aqui para você responder, Why do you want to be a flight attendant? É, Because I love working with people and I believe I have the right attitude to create a positive and safe environment on board. Que legal essa resposta. Essa resposta mostra que você gosta de trabalhar com as pessoas, que você acredita, né? Acredita que você tem uma atitude positiva, você vai conseguir ajudar naquele environment, aquele ambiente a bordo, entendeu? Onde você consegue fazer qualquer situação, seja um passageiro discutindo com outro, um passageiro discutindo até com você mesma. Você vai ter uma atitude positiva, você não vai é, trazer mais conflito, você vai apaziguar, entende? Então, pense aí, você pode usar isso aí como uma resposta, mas lembre, essas respostas que eu estou colocando aqui são ideias, onde você vai pegar elas e colocar no seu pessoal. Você vai colocar as suas informações, as suas ideias. É só um modelinho, mas não precisa usar ele com essas mesmas palavras. Você pode pegar ideias, ok? Let's go to number 3. Ok. What are your strengths? Quais são as suas, quais são as suas qualidades, né? As suas fortezas, digamos assim. Quais são as suas qualidades? Bem, isso aqui, escolha bem também as suas qualidades, porque elas podem te deixar meio pelo caminho, né? Então é bom você escolher qualidades que você consiga construir e, again, novamente. Não apenas coloque. Eu coloquei aqui, ó. Eu não coloquei assim, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa. Eu não colo... é bom você usar é, o adjetivo, a qualidade, e colocar uma situação que você usou essa qualidade, entendeu? Porque daí você consegue contextualizar e não fica muito solto, tipo, tá, você fala que você é calma, mas como que eu vou saber que você é calma realmente, né? Você tem que contextualizar essa resposta para que ela pareça mais real, para que o recrutador consiga ver você usando esta qualidade, ok? So, aqui é a minha resposta, um comecinho de resposta para você desenvolver aí, contextualizando com a sua situação que você já teve. Por exemplo, eu já trabalhei em hotel, então eu poderia colocar isso daí, juntando uma situação, quando eu atendi um cliente, ele estava lá no hotel brabo, e eu consegui reverter aquela situação e no final ele saiu feliz. Por tal motivo, por tal, entendeu? Você vai contextualizar no método STAR. Procurem aí no Google depois. Método STAR. De S de situation, T de task. Qual foi a situação que aconteceu? Qual foi a tarefa que eu tive que tomar? A atitude que eu tive. E the result. Qual foi o resultado que teve essa situação? Que seja positivo para você também. O que você aprendeu com isso, ok? So let's go. Vamos repetir comigo agora. I am calm, responsible, and I work well under pressure. Eu trabalho bem sob pressão. Então, eu sou calma, eu sou responsável, eu trabalho bem sob pressão.
E realmente a pessoa tem que saber trabalhar sob pressão, porque é uma, é uma profissão que trabalha sob pressão todos os dias. Ok, aqui ó. A pegadinha que todo mundo quase cai, que é What are your weakness? What are your weakness? Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus pontos fracos, né? Quais são os seus pontos fracos? Essa daí você tem que tomar muito cuidado para responder também. Por quê? Porque você pode aí vender o seu peixe ruim e não passar. Então você tem que saber também o que falar. Não vale falar que é ansioso. A gente quer saber, o recrutador quer saber a verdade sobre você, mas se é uma coisa que não é boa, você não precisa falar. Você vai falar uma coisa que você tem como, entre aspas, né? É, fraqueza, mas que você já resolveu. Não, eu era uma pessoa, aqui eu coloquei qual? Eu era uma pessoa tímida para falar inglês, mas eu já estou praticando e já me sinto mais confortável. Então, já era uma fraqueza que eu tinha, já fui, já resolvi, entendeu? Não pode falar, tipo, eu sou ansiosa e não sei falar em público. Já não passa por quê? Porque você, como é que você vai falar uma coisa que hoje 99% das pessoas têm ansiedade, né? Então, como que você vai falar uma coisa que todo mundo já tem, e não é preciso ter. E eu não sei se você já sabe, mas essa profissão de comissário é uma das profissões que mais tem afastamento por problemas psíquicos, né? Então, e psicológicos. Então, se você falar isso, já é um red flag total, porque o recrutador não vai querer uma pessoa que seja ansiosa para esse cargo se você vai estar lidando com coisas que vão te deixar mais ansioso ainda, com atrasos, com brigas, entende? Então tem que ser uma coisa que não vá te prejudicar, uma fraqueza que você fale que mas não te prejudique, a ponto do recrutador não querer te escolher, right? Então tem que ser uma coisa, uma resposta madura, que mostra que você realmente já se conhece e já está melhorando esse ponto fraco, ok? So let's go, vamos repetir comigo. I used to be shy when speaking English, but now I am practicing and feeling more comfortable. Eu costumava ser tímida quando falava em inglês, mas agora estou praticando e me sentindo mais confiante, mais comfortable, mais confortável. Ok, eita, que essa pergunta aqui é difícil. Why should we hire you? Por que deveríamos contratar você? Né? Por que não? Por favor, eu, né? Não pode falar isso. Por que que você vai falar? Por que que contrata você? Por que não a Maria? Por que não a Juliana? Por que você? Por que você? Aí é que tem que vender seu peixe mesmo. Por quê? Because I am dedicated. I learn fast. And I love working with people. Aí, de novo, trabalhar com pessoas. É imprescindível você ser comissário. Se você não gostar, aliás, é imprescindível você gostar de pessoas para você trabalhar como comissária de bordo. Você gostar de servir, é uma profissão que está ali no dia a dia da função, servindo. Entendeu? Seja servindo com gentileza, seja servindo alguma coisa, uma ajuda, um um suporte, né? É servir. É uma profissão que está aí servindo. Let's go to the next one. Okay. How do you handle stress? Como é que você lida com o estresse? Aí, novamente, não vamos falar que explodimos, que eu fico nervosa, não. Tem que falar como que você lida com o estresse e trabalhar isso, né? Se você é uma pessoa explosiva, perigoso, tem que trabalhar e fazer uma terapia, fazer um exercício físico para ajudar também. E como responder, Carolina? Como que eu respondo? Well, I stay calm, focus on solutions, and organize my tasks. Eu me mantenho calma, focada na solução e organizo as minhas tarefas. Para você lidar com o estresse, para você lidar com situações estressantes, você tem que se manter calma. Não adianta você querer é, deixar os seus sentimentos aflorar e você ficar nervosa e você ficar. Enfim, você tem que se manter calmo. Isso aí não é só resposta, é uma atitude que você tem que ter e demonstrar também durante a entrevista.
focar na solução. Não adianta você querer discutir com o passageiro, querer procurar quem é que começou, quem é que tá. Não, você tem que focar na solução. Pode ter sido fulano ou ciclano que começou. Você tem que ter um pensamento analítico muito rápido, onde você vai conseguir, não, tá, eu sei, eu vou fazer isso então para resolver. Papo, resolvi. E organizar as minhas tarefas. A minha tarefa primeiro é manter todo mundo calmo, tem que manter todo mundo calmo, saber organizar as ideias, perguntar, né, o que está acontecendo, ouvir muito, o comissário tem que ouvir quem é que está participando dessa, por exemplo, duas pessoas brigando, pergunta para uma pessoa o que aconteceu, pergunta para outra o que aconteceu. Escutou? Pensa numa solução prática, pá. Não, vamos fazer isso e pronto. Obrigada, senhores. Muito obrigada, obrigada. E resolveu. Entendeu? Tem que ser uma coisa que seja sutil, mas que não seja autoritária, mas que seja com firmeza, para você resolver aquela situação e conseguir apaziguar aquela situação que está acontecendo a bordo. Ok, vamos para a próxima pergunta agora. Ok, tell me about a challenge you faced. Me diga sobre um desafio que você encarou. Ok. Novamente, vou falar sobre o método STAR. É muito importante você ele aplicar aqui, por quê? Porque vai ficar solto, sabe? Eu acredito que sempre quando fica solto, a pessoa não consegue saber quem é você, ela não consegue te ver numa situação. Quando você contextualiza, coloca no método STAR novamente, a pessoa tem como entender quem é você, a pessoa tem como entender como você agiu, tem como entender quem é aquele candidato, aquela candidata. Ok, so eu coloquei aqui um exemplo bem sucinto, onde você pode pegar e contextualizar na sua vivência, dizendo: In my job, a guest was angry, and I helped solve solve the situation calmly and with empathy. Botando um tio ali. In my job, a guest was angry and I helped to solve the situation calmly and with empathy, ok? Então, no meu trabalho, uma pessoa, um guest, um convidado, pode ser de um hotel também, um hóspede, ele estava nervoso e eu ajudei a resolver esse problema com calma e empatia. Empatia não quer dizer que você vai se colocar naquele lugar, né? Mas você vai fazer com que você vai se colocar naquele lugar, mas você vai fazer ele se sentir bem, fazer ele se sentir acolhido. É isso que ele quer, se sentir acolhido. Entende? Não é tipo, ai, ele tá bravo porque não tem a toalha que ele quer. Eu não vou ficar brava igual ele, né? Sentir a empatia até esse ponto. Não, eu vou fazer ele se sentir acolhido, né? Porque tem certas empatias também que a pessoa não dá pra ficar brava igual ele, né? Tem que se colocar no lugar dele, mas fazer ele se sentir acolhido, ok? So let's go to the next question. Do you work better alone or in a team? Você trabalha melhor sozinho ou em time ou em grupo? Please don't say alone. Não pode falar alone, não pode falar que é sozinho, né? Você trabalha, claro, muito melhor em um grupo, em um team. So, como responder essa pergunta? I love teamwork. Eu amo trabalhar em grupo because we can help each other and give better service. Eu amo trabalhar em grupo porque nós podemos ajudar uns aos outros e dar a melhor solução e dar o melhor serviço. É, isso é a verdade mesmo. Quando você trabalha em equipe, você consegue ter uma ideia e uma solução melhor para aquele conflito que está acontecendo, para aquela situação que está acontecendo, que às vezes sozinho você não conseguiria, ok? Então é bom sempre enfatizar isso, que você consegue melhorar ou consegue resolver soluções e situações melhor em grupo. Uma boa. Aí, novamente, eu continuaria a minha resposta. Because when I was a receptionist, porque quando eu era uma recepcionista, um dia um hóspede chegou bravo, blá 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 blá, e eu fiz tal coisa, blá 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 blá. Entendeu? Você contextualiza uma situação que já aconteceu com você com o método STAR. Situation, task, action, and the result.
o resultado no final. E o hóspede saiu feliz e eu ganhei um elogio depois pelo site da empresa. Ah, você conseguiu mostrar uma situação difícil de lidar, mas que você conseguiu agir com calma, com precisão, sendo intuitiva. E no final resolveu e ainda ganhou um elogio, mesmo tendo sido uma situação difícil. Ok? Então, sempre contextualize a resposta, que é só assim que o recrutador vai ter uma melhor ideia de quem é você. Okay, and what are your career goals? Quais são os seus goals? Quais são os seus objetivos dessa carreira? O que você quer? Não pode falar, tipo, eu quero trabalhar de comissária durante 5 anos, e depois eu quero virar blogueira, depois eu quero, sei lá, viajar ao mundo. Não, please, don't say like that. Você tem que mostrar para a empresa, porque como eu já vi em vários lugares falando, para você treinar um comissário é muito caro. Você vai ter que. A empresa realmente investe em você. Então, eles não querem ver que você vai ser. Eles vão ser apenas uma ponte para você criar outra carreira, né? Eles querem saber que você vai ser um funcionário que fique lá por mais tempo, que fique lá, que realmente crie raízes. Mesmo que você também não tenha, mesmo que você pense, eu vou ficar lá só 5 anos, eu vou pular só um ano. Please don't say that in interview. Não digam isso na entrevista. Digam que você vai ficar lá um tempão. Diga que você vai ficar, né? Coloque essa meta na sua cabeça. E se as coisas acontecerem, aí é o destino. Mas, por favor, não diga isso. Olha, uma resposta aqui. I want to be part of the crew and grow in the company. Eu quero ser parte da do crew, né? Dos comissários, e quero crescer na empresa, na companhia, entendeu? E para a nossa última pergunta, tenho aqui a moça ajudando a moça também. Are you willing to relocate or work in flexible hours? Você está disposto a se mudar, né? Porque geralmente as pessoas, quando se tornam comissárias, ou elas se mudam de cidade, ou se mudam de país também. Tem empresas como a Emirates, como a Qatar, como a Etihad, que você vai se mudar para Dubai, ou para Abu Dhabi, ou como a TAP, você pode se mudar para Portugal, né? Enfim, ou até aqui no Brasil mesmo, se você estiver morando numa cidade e você precisa ter uma base em São Paulo. Are you willing to relocate? Você está disposto a se mover, a se relocar? Yes, I am. Of course I am. Yes, I am ready to relocate myself and adapt to schedules. It's part of the job. Claro, com certeza estou com muita vontade de me relocate, me mudar. Eu estou com muito. I'm ready, estou pronto. Então, sempre fale isso. Não fale, por que será que eu poderia? Aquela base. Não, gente. A hora da entrevista para você, yes. Just say yes. Depois, quando você estiver passando os anos, 1, 2 anos, você pode perguntar para uma amiga comissária aqui, outra ali. Se você, por exemplo, naquela base não é um pouco perto da sua casa, você quiser mudar para outra base, mas no momento da entrevista, yes, I'm ready to relocate. Ok? E é isso. Vamos agora fazer um checklist final para a gente arrasar na entrevista de inglês, ok? Ó, uma coisa que é muito importante. Então, saibam responder as perguntas básicas. Essas são algumas das perguntas básicas que eles podem te fazer nas entrevistas. Treine em voz alta. Isso é muito importante. Por quê? Porque só você escrever ou só você ver, isso não vai te dar uma vivência. Você falar em voz alta, como estou falando aqui agora, você treinar em frente ao espelho, com uma amiga, né, com uma pessoa que possa te ajudar, vai fazer toda a diferença, porque quando você for falar, você vai estar mais confiante. Use frases curtas e claras. Não precisa contar uma história, né, super longa. Também não dá para fazer uma resposta de 30 segundos, né? Yes, I am. No, I'm not. De nem 30 segundos, aqui foi 5 segundos. Não dá para fazer uma resposta assim, porque eles não têm como tirar uma ideia de quem é você. Então você tem que fazer uma coisa, não precisa contar um TCC, né, gigante, mas também não precisa que seja muito curta, porque isso demonstra ansiedade, demonstra medo, demonstra que você não está preparado, que você
Aham, tá certo. E mantenha contato visual e responda uma resposta de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Uma coisa maiorzinha. Não decore texto, é essa coisa, não decore texto. Saiba o que falar, mas não decore texto, porque decorar não te dá confiança. Você fica assim, ó, tentando lembrar as coisas na sua cabeça e acaba que não sai natural. E ninguém quer um robô lá trabalhando, eles querem pessoas reais, pessoas humanos, né? Que não precisa decorar. Mostre atitude positiva. Sempre com um sorriso no rosto, sempre mostrando que você é uma pessoa que pode ser confiável, que é uma pessoa que gosta de ajudar, que já está acostumada a servir. Isso é muito importante também. E, como sempre, o sorriso e a confiança, que a confiança é como? Quando a gente treina, então a gente tem que treinar muito, muito, muito para poder chegar nessa hora muito mais que preparada, né? Tipo, this is my moment, agora é o meu momento. E é isso, gente. Se você gostou dessas dicas, então comenta aqui embaixo qual dessas frases, qual dessa pergunta você acha mais difícil. E ou me manda também lá no grupo, a gente pode conversar lá no grupo ou até pelo privado. Me diz qual é a pergunta que eu posso mais te ajudar. Qual que você fica mais indecisa sobre como responder, ok? E não se esquece que sexta também tem mais um vídeo super importante sobre vocabulário agora. Quais são as palavras mais comuns que temos que saber em inglês. E ó, se você também ainda não tá no nosso grupo VIP, pede aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo do nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Todos os dias eu passo lá conteúdos gratuitos para você se preparar para as entrevistas, para você se preparar para ser uma comissária de bordo, com dicas e desafios, ok? E também hoje vai ter um desafio. Que desafio é esse? Quero que você escolha uma pergunta da lista que a gente passou agora e responda. Olha, faz assim, responda olhando no espelho. Pode gravar só um áudio, mas se olhe, se imagine naquele momento. Olhe no espelho e grave um áudio bom, tem lá no grupo pra gente, que eu vou ouvir e te mandar um feedback personalizado. Não se preocupe, eu não vou deixar ninguém ver o feedback, só eu vou mandar para você no privado, para você se sentir mais confiante também. E não se sinta julgada, porque estamos aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar, ok? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir aqui esse vídeo. É um momento que eu tenho aqui para passar todo o conteúdo que eu já estudei para vocês. E é muito, muito importante para você se preparar para conquistar as suas asas e você se sentir confiante. Então, muito obrigada por estar assistindo, muito obrigada pela sua presença e vejo você no próximo vídeo na sexta-feira. Bye, bye!